Todo mundo sabe que o começo ele é um pouco difícil para algumas coisas que a gente vai iniciar, principalmente por algo assim que a gente nunca viu no nosso meio. E dizendo isso, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a minha introdução na barbearia foi de uma forma total inusitada. Aonde eu morava, eu costumava ficar lá na resenha com a galera e eu cortava de graça. Era muito amigo do barbeiro e vendo aquela tratativa dele com os clientes, aquela amizade que ele tinha com praticamente o bairro inteiro, bairros vizinhos, o cara era muito conhecido. Eu falei, caramba, que legal essa resenha, caramba, que deve ser uma boa, né, cortar cabelo. Vou tentar fazer isso, por que não? O não eu já tinha, beleza. De tanto olhar, ele cortar, eu sou uma pessoa, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que pega as coisas assim. Tem pessoas que é sinestésica, auditivas, eu sou mais visual. Eu gosto de olhar e praticar. Então eu olhava muito, como eu ficava lá por muitas horas, conversando, olhando ele cortar, esperando minha vez, ou às vezes até ajudando, varrendo a barbearia. E chamei uns amigos ali mais chegados, falei, cara, deixa eu cortar do cabelo, deixa eu tentar cortar do cabelo, ó, tu vai economizar lá no nosso amigo, hein, aqui eu vou cortar de graça. Ele, pô, mas tu nunca cortou um cabelo? Eu falei, sempre tem a primeira vez. Você me permite fazer isso? Confia em mim. Cara, confesso que pro primeiro corte não ficou lá aquelas coisas, mas também não ficou ruim. Ficou bom. Falei, caramba, primeiro corte, não ficou tão ruim assim. Eu acho que eu levo o jeito. Então tá bom, fui tentando, fui perseverando. Montei uma barbearia na garagem da minha mãe, né, porque eu morava com ela ainda. Montei uma barbearia e fui desenvolvendo, fui adquirindo conhecimento, perguntando para um, perguntando para outro, com muito medo do que me esperava, mas eu acreditava que ia dar certo, eu acreditava no meu potencial. Falei, caramba, a barbearia é uma ótima saída para isso. E eu só comecei. Entendi o game, entendi o jogo, fui pra cima. Falei, cara, aí tem que fazer isso, isso, isso. Então o que eu fiz? Abri lá, coloquei uma cadeira, um espelho, uma máquina, uma tesoura, o básico sabe o básico do básico do básico? Comecei assim. Uma máquina de corte, máquina de acabamento, pente, tesoura, capa, borrifador. Tá montada a minha empresa. E eu não fazia ideia que era uma empresa. Aquilo era só pra mim, no começo era só um hobby e tal. Apesar de não ter um trabalho ainda, eu comecei com 15 anos a cortar cabelo. Hoje eu estou com 37. E eu comecei do nada. Comecei de uma ideia que eu tinha de olhar outra pessoa fazer aquilo. É muito louco isso. Só de olhar eu aprendi. Olhando o jeito dele cortar e tal. Aí ia para as redes sociais, naquela época não tinha a informação que a gente tem hoje, né? Com o Instagram e coisa e tal. Eu ia mais para o YouTube. Eu olhava muito vídeo gringo no YouTube. E de lá que vem as nossas referências, né? De fora. Então eu olhava, que eu não quero ver assim. Pô, errava. Eu olhava, pô, é assim. E fui desenvolvendo, fui cortando o cabelo, fui me aprimorando cada dia mais. Confesso pra vocês que errei muito no começo e foi legal. Um dia eu tava cortando o cabelo, já era noite. Aí passou uns amigos meus, na verdade amigos do meu irmão, que trabalhava na coleta seletiva. E ele viu cortando ali, parou ali pra trocar uma ideia e tal, resenhou ali com a galera. E aí ele viu cortando, ele falou, cara, usa tal pente aqui nessa parte aqui, o moleque já cortava. Mas olha que louco isso. Ele cortava cabelo, entendia muito bem e não colocou em prática. Tava trabalhando, nada contra, tá, galera? Nada contra. Mas se você tem uma profissão que vai te alavancar, acredita nisso. Ele me deu uma dica, assim, foi uma virada de chave na minha cabeça. Ele falou, ó, pega esse pente aqui, que é um pente de disfarce,
Na época não é tão famoso igual é hoje, né? Ele era inclinado assim, ó. Tinha um declive nele dos dois lados, tipo o lado direito e o lado esquerdo. Ele, ó, nesse lado esquerdo passa esse, depois do número 2, depois passa esse aqui do lado direito. Então esse aqui é para esse lado, pô, explicou ali. E eu, falei, caraca, que dica sensacional, cara. Então o que eu tava errando, veio um cara que tinha muito mais experiência que eu tinha, me deu uma dica que foi uma virada de chave pra mim. Isso, eu falei, caramba, sensacional. E por que esse cara não tá numa barbearia? Moleque, gente boa, sabe conversar. Às vezes, a foto de você acreditar no teu potencial te para e não deixa você viver coisas extraordinárias. Porque hoje eu vivo coisas extraordinárias, eu vou falar isso pra vocês mais à frente. Hoje eu vivo coisas extraordinárias graças à barbearia, algo que lá no começo era uma dúvida ainda. Mas apesar de ser uma dúvida ainda, eu acreditava no potencial, eu acreditava que ia dar certo. Não sei porquê, mas aqui dentro eu falava, cara, vai dar certo. Se eu tô aqui hoje e olho pro meu eu lá no passado, a dica que eu daria pra ele é falar, não desiste. Não desiste. Mas é fácil falar isso hoje, porque eu tô aqui. E lá no passado, quando eu tinha dúvidas, tinha receio, não sabia se ia dar certo, mas eu fiz, acreditei, eu fiz. E com tudo isso, com essa dica que ele me deu, eu comecei a performar mais. Comecei a colocar em prática, estudava, ia para as aulas online no YouTube, aulas gratuitas, e voltava e aplicava. Falei, caramba, isso dá muito certo. E eu continuei, fui evoluindo. Cobrava uma mixaria no corte, muito barato, cobrava R$2 no corte de cabelo. R$2. E foi escalando o negócio. À medida que você vai escalando, vai mudando o cenário, tu vai se valorizando. Isso é óbvio, galera, isso é óbvio. Então, isso ficou muito mais claro na minha mente. Falei, caramba, cara, isso dá certo. Eu vou investir nisso, eu vou acreditar. Então, com o dinheiro que entrava, eu ia aplicando. Pô, fui trocando de cadeira, maquinário bom, não peguei empréstimo, não peguei emprestado para ninguém, nada disso. Com o dinheiro que eu fui conquistando na barbearia, com aquele material simples que eu tinha começado, eu fui evoluindo com aquilo que eu tinha, que era o básico. Não era até um maquinário assim de profissional que a galera usava lá na minha época. Não, era o básico. Então, com o básico, eu consegui performar, comprar um material melhor com aquilo que eu tinha. Com o que eu tinha na mão, eu consegui fazer mais coisas. Isso foi bem legal e eu vi a evolução. Comecei a cortar cabelo e tal, fui indo. Aí um belo dia eu fui chamado para trabalhar numa empresa aqui da minha região, chamada Aviação Piracicabana, para trabalhar atendendo funcionários e familiares dentro da base, que é uma barbearia só para os colaboradores de família e tudo mais. Eu falei, uau! Por que eu aceitei? Porque eu já estava preparado, eu já vinha trilhando um caminho de conhecimento, de entrega, de prática. Então eu já estava rodando o sistema, já estava preparado. Eu falei, pô, mesmo com medo, eu vou. Fui lá, conversei com o dono e tal, tudo certo, vamos embora. Comecei a trabalhar na Piracicabana, foi um alavanque para mim, porque eu estava acostumado com o público X. Quando eu cheguei lá, mudou o público, falei, uau, esses cortes acho que eu não sei fazer. Mas se eu já tô aqui, eu vou pra cima, meu irmão, vambora. Cara, cortes sociais que eu não sei fazer só o básico ali, né, 0 e 1, 0 e 2, de repente uma tesoura em cima. Mas eu não desisti, eu falei, vambora, vamos que
eu acredito no meu potencial. E comecei sozinho, de novo, olhando um novo público, coisas diferentes. Eu falei, tô aberto a sugestões, tô aberto ao conhecimento. Então eu fui indo. Fui. E adquirindo conhecimento e, sabe, e não parava. Falei, caramba, cara, é isso que eu quero, é pra isso que eu vim. E mesmo com muita dificuldade de entender os cortes novos, eu falei, vambora. Por que não? Por que não? E eu comecei a conquistar mais clientes, porque aí o que eu fazia? Eu trabalhava na Piracicabana de segunda a sexta e no sábado eu atendia na garagem da minha mãe, então eu tinha 2 públicos. E com isso, explodiu, falei, caramba, que legal. Então eu consigo atender o público A e o público B, que eu não conhecia a maneira de tratar com o público B, era mais molecada, mais jovens. Depois eu fui para um público que era mais senhores, gerentes, administradores. Isso só linkou para o meu crescimento. Então eu consegui entender o público A e o público B, porque eu trabalhava com as 2 partes. Falei, isso foi muito legal, agregou muito. Então isso agregou conhecimento na minha carreira. Conquistei o público da Piracicabana, não foi fácil, mas eu perseverei e acreditei e fui em frente. Agarrei a oportunidade, como eu já vinha trilhando esse caminho, então para mim ficou mais fácil. Eu agarrei a oportunidade e continuei trabalhando. Conhecimento, ele vem, cara. Quando você está aberto a isso, o conhecimento vem. Então hoje, eu falo para você que valeu a pena ter lá atrás, ter perseverado e ter acreditado na barbearia. Hoje, naquela época, com receio, mas eu não desisti, com dúvidas, mas eu não desisti. Às vezes eu fico me perguntando, caramba, se eu não soubesse cortar cabelo, o que eu estaria fazendo na minha vida? Não sei dizer. Eu sei que, graças a Deus, eu perseverei e acreditei na barbearia. E tudo isso olhando, colocando em prática, estudando. Deu errado, senta, olha de novo, vê onde errou, coloca em prática. Não tem segredo quando você pratica, quando você entende, quando você pratica, quando você se dispõe a entender o jogo, se dispõe a aprender, quando você vai, estuda, vê vídeo, quando você vai praticar, as coisas acontecem, mas tudo isso depende muito de você e de mais ninguém. São coisas pessoais que você tem que acreditar. Às vezes tem pessoas que vão jogar areia no teu sonho, nos teus planos. E tem pessoas que vão colocar combustível para que isso aconteça. No meu caso, o meu combustível foi acreditar no meu potencial, que aquilo ia me trazer coisas grandiosas, que viver da barbearia iria dar certo para mim. E as pessoas sempre falam, pô, vocês não vão ter futuro, estuda, faz isso, aquilo. Fato, a gente não pode nunca parar de estudar, porque o conhecimento, ele é insano, ele é todo dia a gente aprende uma coisa, todo dia a gente se enche mais de conhecimento. Beleza, aí comecei a trabalhar na Piracicabana lá, fiquei lá por longo 8 anos, aprendi muito. Saí de lá, da Piracicabana, abri uma barbearia fora da Pira, já tinha os meus clientes da garagem da minha mãe, tinha os meus clientes da Piracicabana e agora eu tinha os meus clientes da rua e eu juntei todo esse público. Aí eu saí da Piracicabana porque
acabou o contrato, fiquei 8 anos, tudo mais, acabou o contrato, tudo certo. Fui pro final da rua. Na verdade, eu poderia continuar, né, com o contrato com a Piracicabana, sendo que eu teria que ficar próximo ali à garagem para poder atender a galera. Fui pro final da rua, onde eu fiquei por 5 anos. Então eu tinha o meu público, olha só, para quem não acreditava, hein? Para quem tinha receio, para quem ficou com medo lá no começo. Então eu tinha o meu público da garagem da minha mãe, tinha um público da Piracicabana, agora eu tinha um público da rua, que eu já estava em outro bairro. Onde eu atendia era um bairro, onde a Piracicabana estava era outro bairro. Na verdade é outro município. Então, eu tinha um cliente de um município, depois eu fui para outro município, tinha mais clientes. Aí estava na empresa, saí da empresa, contrato acabou, fui para fora, continuei com o contrato porque o contrato não permitia eu ficasse lá dentro, mas eu consegui, com esses anos todos lá, né, fiz grandes amizades e consegui continuar com o contrato, mas fora da empresa para não ter vínculo nenhum e tudo mais, aquela burocracia de empresa que todo mundo já conhece, que às vezes é um pouquinho chato. Para mim foi uma maravilha, abriu o leque de uma forma que eu falei, explodiu, eu falei, caramba, agora eu vou ter uma equipe. E nisso, olha que grande sacada, que deixa eu perguntar para vocês agora. Eu comecei a dar aula para quem lá atrás não acreditava muito. Eu estava ensinando aquilo que eu aprendi só de olhar, de estudar, de colocar em prática. Fui chamado para dar aula, comecei a dar aula, o pessoal gostou e tal, formei muitos alunos, cara. E isso é surpreendente porque é algo que foi entregado para mim assim de bom grado, numa resenha ali, numa conversa, numa brincadeira de, pô, deixa eu cortar, acho que eu consigo ou não. Comecei a dar aula. Recebi esse convite e mais uma vez eu falo para vocês que por conta de estar preparado ou não, ou, né, preparado, mas com receio, com medo, nesse dia que eu fui chamado para dar aula, o professor tinha passado mal, alguma coisa assim do tipo, ele tinha ido, eu não lembro muito bem. E esse rapaz que fazia aula lá, ele cortava o cabelo comigo. Ele falou, pô, tem um Diego assim, tal. Moleque trabalha bem, conversa bem, sabe lidar com o público. Lembra que eu falei que me ajudou a ter o público A e o público B? Eu aprendi muito com essas pessoas. Então eu aprendi muito a tratar com todo tipo de pessoas. Na barbearia é isso, você aprende a tratar com todo tipo de pessoa. Então fui pra lá, dei a primeira aula, dei a segunda aula, o cara não voltou. Na verdade eles mandaram ele embora e ficaram comigo. E isso foi muito gratificante. Falei, cara, eu tô no caminho certo. Eu tô trilhando um caminho certo. Eu vou seguir em frente. E comecei a dar aula lá e tal. Depois eu fui chamado para dar aula em outra escola, no município que eu residia, que era em São Vicente. Dei aula lá por 6 meses, formei 2 turmas lá, foi bem legal. E depois voltei para Praia Grande, né, dando aula lá aqui na Praia Grande. Finalizei as minhas aulas aqui na Praia Grande. Lembra que eu tive que sair da Piracicabana porque o contrato acabou, abri a barbearia, contratei outro barbeiro e dava aula. Eu falei, vou abrir a minha escola agora. Olha que legal onde nós chegamos, né? Agora eu vou abrir a minha escola. Abri a minha do meu jeito, sabe? Eu peguei feedback de um, feedback positivo de outro e montei a minha. Ali eu formei muitos alunos, cara. Olha que eu era só uma promessa. Um moleque com 15 anos, sem pretensão nenhuma, só queria zoeira, e olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei, e olha o que eu agreguei na vida de pessoas que hoje vivem da barbearia. Pensa comigo se eu tivesse desistido lá no começo, falar, não, isso não é pra mim não.
vou ficar aqui na resenha, na bagunça. Formei mais de 200 e poucos alunos, quase 300 alunos. E uma grande parte, não vou falar para vocês com todos que fazem o curso e seguem na profissão, mas aqueles que acreditam, que colocam em prática, que estudam, que vão para cima, conseguem. Então, uma grande parte hoje vivem da barbearia. 100% da barbearia. Tem a sua barbearia, empregam pessoas. Eu já indiquei para alunos meus que já estão hoje correndo o sistema limpo, assim, já estão um tempo na barbearia, indiquei alunos que se formaram para trabalhar na barbearia desse cara. Isso é gratificante demais, cara. Para quem lá atrás não era nada, era só um moleque olhando o outro amigo cortar cabelo. Só tava ali para tirar uma resenha, tirar uma onda. E olha aonde a barbearia me levou, cara. Olha onde a barbearia fez com que eu acreditasse que através de mim outras vidas seriam transformadas. Através de mim outras vidas seriam salvas, porque já tive casos de pessoas que poderiam estar no crime, poderiam estar nas drogas, mas não, cara. Deus, ele sabe muito bem a frente, né? Ele sabe quem ele escolhe, ele sabe como que vai ser a frente. E eu acreditei muito. Confesso para vocês que tive vontade de desistir, porque quando eu vinha de São Vicente, o município de São Vicente para o município da Praia Grande, no começo eu vinha de bicicleta e era 1 hora da onde eu estudava de manhã e era 1 hora para chegar aqui. Mas eu chegava suado, cansado, meio desanimado, mas algo dentro de mim falava: não desiste, não desiste. Isso é muito forte que eu tô falando para vocês, não desiste. Tu vai entender o porquê lá na frente, mas Deus já sabia lá na frente como que ia ser. Ele já sabia lá na frente como que ia ser e ele não desistiu de mim. Me ajudou muito a chegar aqui, a estar aqui onde estou hoje, vivendo coisas extraordinárias com a barbearia. Formei muitas pessoas que vivem da barbearia hoje. Aí de lá, lembra? Garagem da minha mãe, Piracicabana, cortando o cabelo de funcionários e parente de funcionários. Saí, vim aqui pro final da rua, onde fica próxima à garagem. Fiquei 5 anos ali, contratei mais um, fiquei 5 anos ali. Depois rescindi o contrato lá, acabou o contrato. Vim para a principal, para a avenida, hoje nós estamos na avenida principal. Trabalho em 4 barbeiros e dou aula à noite. Agora você imagina, a gente pega tudo isso, volta lá no começo, se eu tivesse desistido. Se eu tivesse falado: cara, não é pra mim, não quero, não vou tentar. Tenta pelo menos, tenta por um tempo, entende o jogo. Eu sei que no começo é chato, é difícil, às vezes a tua vontade de ficar de boa vai falar mais alto, a tua vontade de não fazer nada, de ficar na resenha, de curtir uma balada, de curtir isso aqui, nada é errado com isso, tá, galera? Mas tenta ver o que é prioridade, o que vai priorizar o teu futuro, ter um futuro bom, um futuro de abundância. Não é você viver o hoje e esquecer do amanhã. Vive o hoje, mas pensando no amanhã como vai ser, porque a vida ela passa muito rápido. Ó, quando você vê, às vezes não vai dar tempo mais. E eu acreditei, perseverei, estudei, me joguei, estudei, coloquei em prática e hoje eu vivo da barbearia. Hoje eu vivo coisas extraordinárias graças à barbearia. Hoje eu emprego mais 3 barbeiros comigo, uma atendente que é minha sócia, minha esposa, olha que legal. Tenho minha casa própria, tenho meu carro, minha moto, viajo 1 ou 2 vezes no ano, olha que legal isso, cara. Coisas que, se eu tivesse desistido, eu nem ia saborear isso não seria palpável para mim, mas eu não desisti, eu acreditei
e estou vivendo coisas extraordinárias graças à barbearia. Ajudo a minha mãe financeiramente, infelizmente meu pai já se foi, mas a minha mãe está aqui, cuido dela, ajudo do jeito que eu posso, na medida do possível. Moro num bairro muito bom aqui na Praia Grande, bem próximo à praia, consigo ir andando para a praia. Olha que legal isso, olha onde nós chegamos, cara. E não só isso, né? Olha o tanto de vidas que eu transformei através da barbearia. E com a barbearia isso foi possível. Com esses símbolos aqui, ó, com essa simbologia aqui da barbearia, isso foi possível. Olha que legal. Isso foi possível, galera. Porque eu não desisti, porque eu acreditei, porque eu perseverei, porque eu corri atrás, porque eu me dediquei para viver isso. Isso é mérito meu, cara. Porque eu estava onde eu tinha que estar no momento certo e eu acreditei nisso. Inclusive, um dos rapazes que trabalha comigo foi meu aluno. E você vê que legal isso, porque sem pretensão nenhuma, transformei a vida do cara, o cara trabalha comigo hoje, ganha bem, vive da barbearia 100%, porque ele acreditou no potencial dele, disso ele tem muito. Então as pessoas que trabalham aqui comigo hoje, vivem da barbearia, sou muito grato a Deus por poder viver essas coisas e poder transbordar na vida de outras pessoas esse conhecimento, porque conhecimento é algo que ninguém tira de você, cara, e barbearia é isso. Eu tenho alunos que se formaram comigo. Lembra que lá no começo eu falei que eu só precisei de um pente? Presta atenção, lá no começo eu falei que só precisei de um pente, uma máquina de corte, uma máquina de acabamento, uma capa, borrifador e uma tesoura para chegar onde eu estou hoje, para viver as coisas que eu estou vivendo hoje. E esse aluno, ele foi para outro país, ele só precisou de um pente, uma máquina de corte, uma máquina de acabamento, uma tesoura, um borrifador e uma capa, e etc. E hoje ele está vivendo coisa extraordinária por conta da barbearia, porque acreditamos no potencial, tomamos a iniciativa de viver isso, tomamos a iniciativa de sentar, aprender, entender, visualizar e praticar. Tendo esses 3 pilares, esses 3 passos, caras, você não vai errar, porque isso aconteceu pra mim na minha vida, isso foi palpável pra mim, porque eu acreditei. E lembra que quando eu falei que eu cobrava R$2 no corte de cabelo? Hoje o meu corte é mais de R$40. Olha que diferença. Eu entendo que quanto mais estamos à vista do povo, mais conseguimos nos valorizar, entender de barra, situações e etc. Isso foi muito bacana, porque hoje eu posso te falar que eu vivo 100% da barbearia. E todo o meu sustento, toda essa estrutura aqui que eu tenho hoje, da minha barbearia, foi porque eu não desisti. E eu sei que Deus não desistiu de mim e me fortaleceu muito para que eu esteja aqui hoje falando isso para você não desistir. Performa, acredita no teu potencial, que vai valer a pena. Valeu a pena para mim, valeu a pena para as pessoas que se formaram comigo, que hoje vivem da barbearia, que tiram o seu sustento através disso, que vivem coisas extraordinárias. Quanto tempo que você não viaja? Quanto tempo que você não senta numa mesa de restaurante e sem olhar o cardápio pelo lado esquerdo, pelo lado dos valores, vem pelo lado direito, lado das escolhas dos pratos? Quanto tempo, meu irmão? E hoje eu confesso para você que a barbearia, ela me proporciona coisas grandiosas, como ter um lazer com a minha família. Então não desista. Eu não desisti. Eu não quero que você desista. Acredita no potencial. Eu acreditei no meu.
e hoje eu vivo coisas grandiosas através da barbearia e sou muito grato. Questão geográfica, questão financeira, questão de poder viajar no meio da semana, folgado 2 vezes por semana ou mais, você monta a sua agenda conforme a sua necessidade, tá bom? Espero ter agregado algo de bom na tua vida. Tô aqui para isso. Tamo junto.